bem-vindo a mais um Fala Maria, edição olímpica. E a nossa convidada especialíssima de hoje, eu diria que o adjetivo principal dela é multifacetada. Ela foi a primeira mulher a conquistar uma medalha em mundiais no judô. Ela é mãe, ela é um monte de coisa, ela é coleguinha, ela é jornalista, ela é Dani Zangrando. Um prazer estar com você aqui. Que honra, obrigada pelo convite, obrigada meninas, estava ansiosa, viu, porque a gente já se conhece há um tempo, né, e eu tenho acompanhado, parabéns, está incrível o programa de vocês são lindas, maravilhosas e poderosas, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada. Obrigada, e somos coleguinhas literalmente, porque agora a Dani Zangrando também é comentarista da Dani Esportes, não é? Com o maior orgulho e prazer. Dani, para a gente começar, como a Cris bem disse, né? Você foi uma precursora, a primeira mulher medalhista do judô. E o judô, que é um esporte que trouxe tantas medalhas, quer dizer, é o esporte que mais trouxe medalhas, melhor dizendo, né, em Olimpíadas para o Brasil. A sua responsabilidade hoje, de tantas gerações que você passou para essa de agora, como é que tá? Eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história, né? De ter marcado o meu nome na história, por ter sido a primeira a conquistar uma medalha inédita para o Brasil no judô, com apenas 16 anos, um campeonato mundial adulto que era realizado de 2 em 2 anos. Depois que eu fui descobrir há pouco tempo, uns 4, 5 anos atrás, que só tinham tido 5 homens, né? Chiaki Shi, Aurélio Miguel 2 vezes, Rogério Sampaio e eu fui a quinta. Então, assim, para mim é uma honra, porque tá diante dos meus ídolos, né? Que conquistaram medalhas olímpicas também, e eu ter sido a quinta, né, dessa lista de atletas conquistar medalhas em campeonatos mundiais, e depois o judô conquistou inúmeros, e o judô feminino então nem se fala, né, porque aí veio uma geração, que é essa geração de hoje, né, mais vitoriosa de todos os tempos, mas também era injusta a cobrança com o judô feminino, né, porque o judô foi começar a disputar medalha em 92 em Barcelona, enquanto que o Chiaki Shi foi o primeiro medalhista em 72, ou seja, 20 anos depois que a gente começou a fazer parte dessa brincadeira, né? E a gente era cobrada da mesma forma. Você se sente pioneira? A que abriu caminhos aí, porque hoje em dia o judô é o esporte que mais traz medalhas. Para o Brasil temos muitas medalhistas mulheres hoje em dia. Como é que você se sente quando você vê essa evolução do judô? Eu me considero uma das, né? Antes de mim ainda vieram outras tantas que abriram muitas portas também, mas de resultado do Mundial foi a minha, depois veio Dinassi Silva, aí vieram as Olímpicas, né? Que a Kathleen Quadros, em 2008, a gente era da mesma categoria, eu tinha feito o ciclo olímpico todo, classificado a categoria, mas naquele ano ela foi melhor que eu nas competições na Europa e ela foi para a Olimpíada sem nem ter ganho o Campeonato Brasileiro. E ela chegou lá e ganhou medalha inédita. Ela foi a primeira mulher a conquistar em esportes individuais. E a primeira do judô feminino. E aí, depois da Kathleen, veio Sara Menezes Ouro, aí Rafa Silva, Mayra Aguiar, enfim, tantas outras mulheres do judô feminino. E com a Rosicléa Campos, que foi, sem dúvida nenhuma, uma das grandes responsáveis depois que ela assumiu como técnica, porque até então o judô feminino era sempre um técnico, muitas vezes não era o ideal pra gente. A gente teve Geraldo Bernardes, que descobriu Rafaela Silva, que ensinou tudo assim pra gente de luta de solo e tal, mas alguns outros não compraram tanto a ideia como a Rose, porque a Rose, como mulher, ela realmente fez tudo para entender, porque ela sabia como a gente se sentia, né, naqueles momentos mais difíceis. Tinha a picuinha, tinha aquela coisa da vaidade, e ela conseguiu neutralizar tudo isso. Então, assim, a gente também deve muito ao comando da Rosicléa Campos, que mudou a história também do judô feminino. E a Rosicléa é uma personalidade, né? Que ela ficava enlouquecida, além de tudo. E ser mulher é muito importante nesse momento, porque tem a história do gênero, dela entender, como você falou, perfeitamente o que vocês estavam passando, né? Ela literalmente brigava pela gente com unhas e dentes. Ela, se falassem não assim, tô falando da parte de administrativa, né? Ela queria sempre o melhor pra gente, mesmo sabendo que a gente muitas vezes ainda não era respeitada. Ela falava, não, mas eu acredito nelas. E era isso que faltava pra gente, sabe? Alguém que realmente comprasse a nossa ideia. Porque a gente sabia que a gente tinha talento, que a gente era determinada, que a gente queria muito vencer, mas a gente ficava na sombra do judô masculino, porque a gente só tinha o que sobrava deles. E a gente era cobrada da mesma forma.
Quando, em 2005, o Ney Wilson, que era o gestor de alto rendimento, que hoje é o diretor técnico do Comitê Olímpico do Brasil, ele resolveu fazer um plano estratégico junto com a Rose para investir no judô feminino. Ou seja, um homem, né, como alma feminina, juntou com a vontade da Rose e falou, gente, elas têm muito potencial. E aí eles mandaram a gente, ele falou assim, agora vocês não viajam mais com os meninos, vocês não vão mais pro Japão, não vão mais pra Europa, a gente ficou pé da vida, né? Primeiro momento foi revolta, rolou um motim. Falou, como assim a gente não vai viajar mais pra fora? Não, vocês só vão pra onde as cubanas forem. Porque naquela época, a Cris acompanhava muito, né, judô, vocês também, elas dominavam, elas eram campeãs olímpicas, mundiais, a gente tomava pau em todas as competições. E aí ele mandou direto a gente pra um treinamento no Equador, em que a gente ficou lá 3 semanas na altitude, passando fome, sede, frio. E pra você ter ideia de como a gente tava mal, as cubanas estavam dando comida pra gente. Aí, que fase, a famosa que fase. Aí você já viu que a situação era... Crítica. Era crítica, complicada. Mas a Rose falava, de um limão, tire uma limonada. Elas começaram a ficar incomodadas com a gente. Falou, como assim? Onde a gente vai, elas vão atrás. Foi pro Equador, elas vão também. A gente vai pra tal lugar, a gente vai na cola delas também. E, cara, em 2007, nos Jogos Pan-Americanos do Rio, que vocês acompanharam, foi a primeira vez que o judô feminino, das 7 medalhas que a gente tinha de possibilidades, a gente ganhou 7. E o judô masculino ganhou 6. Ali foi a virada de chave. A gente falou, a gente pode mesmo. Ali até os meninos ficaram um pouquinho incomodados. É muito Confesso. gostoso, porque eu confesso que, se não me engano, foi a primeira medalha da Olimpíada de 2016 no Rio, foi da Rafa no judô. Rafa Silva, medalha de ouro e aí em casa. Eu me lembro que eu estava no Instituto Reação, do Flávio Canto, e acompanha. E o carinho, a forma com que as pessoas ali abraçam um projeto social e um judô que precisa de um impulsionamento, principalmente falando no judô feminino, quando a gente está nesse momento que está crescendo, mas a gente sabe que não pode soltar a mão, né? Exatamente. Não, e a Rafa é o sinônimo de tudo daqueles Jogos do Rio 2016, né? Uma menina que veio de uma comunidade, uma menina negra, enfim, homossexual, que levanta a bandeira, porque realmente ela é uma menina extremamente talentosa, técnica. Ela é incrível, eu sou fã. E ela vem da mesma categoria que eu disputei, né? A categoria leve, 57 quilos. A minha, da Kathleen, é uma categoria extremamente vencedora. E eu tenho muito orgulho de saber que a Rafa, ela foi campeã mundial no Rio de Janeiro em 2013 antes. E eu estava de auxiliar técnica da Rose Cléa Campos. Eu estive ali, ao lado dessa conquista. Então a Rafa no Rio, ela domina qualquer situação. Legal. Eu fico muito curiosa quando a gente fala essa questão de peso, né? Porque assim, a gente aqui fala, estamos aqui em Paris. Um dia que você come a mais, um dia que você come a menos, de repente já faz aquela diferença. E no judô você tem toda a pesagem, você tem todo esse cuidado. Como que é lidar nisso no lado feminino? Porque, você tá menstruada, você tá inchada, chegou o dia da pesagem, tá perto do seu ciclo. Como que funciona isso no universo feminino? Bem complicado. Eu tive amenorreia, pra você ter ideia, o maior exemplo foi... Eu tava com 15 anos, eu fiz ali 15 para 16, quando eu fui disputar o Mundial, eu fiquei 1 ano sem menstruar. E por conta do excesso de treinamento, overtraining, tudo isso, né? Perda de vitamina. Naquela época a gente também não tinha a estrutura que os atletas têm hoje, de nutricionista, de médico especializado. Então era tudo muito empírico e na raça. Eu lutei o Mundial e aí vem a questão também psicológica. Veio minha menstruação, você acredita? Mas tem a ver, né? Agora eu posso, é hormonal. Não, é impressionante. É um nervosismo, né? Causa isso. Tudo. Às vezes acontece quando eu tô muito estressada, adianta a menstruação, faz parte. Mas no dia tem alguma coisa, assim? Hoje vai ser o dia da pesagem. Por exemplo, se eu não fui no banheiro, por exemplo, então, tem assim, essas coisas menos, come... Não, a gente passava uma semana sem comer, né, direito. Eu ficava uma semana só no iogurte. Tava errado, porque a gente não tinha essa orientação. Sem beber água era o mais difícil, né? Ficava, às vezes, um dia inteiro, a 24 horas, sem beber água, e a gente pesava no dia. Hoje pesa um dia antes. Então, você não dormia naquela madrugada, porque a boca colava, aí você levantava a noite inteira para bochechar água, cuspir. Enfim, era difícil. Era sacrificante. Hoje é diferente? Não, a primeira luta é contra a balança, na verdade, dos esportes que tem a pesagem, né? Taekwondo, judô, enfim, essas modalidades, já começa a primeira luta com a balança. Só que hoje os atletas têm uma estrutura bem melhor que permite que eles tenham mais responsabilidade, tenham um acompanhamento melhor, uma orientação melhor. Imagina, eu fui para Atlanta com 16 anos, eu comia de tudo, McDonald's, um monte de coisa que não podia, entendeu? Então, assim,
acabava me sacrificando, comprometendo a minha performance, porque não tinha uma Hoje alimentação no adequada. Olimpíada não rola um Mac então, mais. hoje- Nem o Five Guys. Tem toda uma estrutura hoje em dia, né? Toda uma entourage, né? De Sim. psicólogos e Exato. Imagina, nutricionistas e tudo mais psicóloga, pra ajudar. Tinha essa suporte nenhum. Na sua época existia o jejum intermitente? Porque hoje é a Com crista da certeza. onda, né? É a Eu moda do cansei momento. O que eu mais fazia era treinar sem nada no estômago. Porque a gente... Água e café tá liberado hoje em dia. Não sei se na sua época cortava. Não, e o pior, a gente ainda treinava de plástico, né? Com aquele agasalho que nem sauna. Pra pingar. Tudo de ruim. Era tudo de ruim. desidratar só mesmo, né? Não, exato, tudo errado que a gente fazia, né? Corria no sol 1 hora, desidratava, depois ia lá, tomava um milkshake. Pô, tudo errado, entendeu? Dani, Que você chegou a loucura. sofrer algum preconceito pelo judô ser visto por um esporte masculino e você ser precursora no esporte? No começo era bem comum, porque assim, eu comecei numa academia que nem tinha meninos. Pra eu começar no judô primeiro, eu já passei o preconceito ali. O meu irmão é 2 anos mais velho, ele fazia e eu ficava assistindo de fora. E eu ficava imitando os movimentos, e o dia o sensei tava ímpar, que você faz em dupla. Ele falou, quer saber, você fica aí de fora imitando, vem aqui pra ver se realmente você sabe fazer e tal. Aí ele me chamou, eu fiz o treino tudo bonitinho. Quando acabou, eu lá, toda pimpona, né? Eu falei, sensei, posso voltar amanhã? Ele falou, não, peraí, aqui você tá vendo alguma menina? Não, não tem nenhuma menina. Eu falei, mas tá bom, eu vou perguntar pro seu pai, se ele deixar, tudo bem. Aí meu pai falou assim, deixa ela aí que ela vai apanhar bastante, daqui 1 semana vai pedir pra sair. Não foi o que aconteceu. Acabei me apaixonando. Na minha academia, eu fui a primeira menina a começar a fazer judô, que foi com o sensei Paulo Duarte. E muitos meninos depois pararam porque eu batia mesmo neles, entendeu? Muito bom. Seu marido tem medo de você? A reviravolta. Claro que não, né? Porque ele também é judoca, Porque ele é sinistro, pra quem Ele não é sabe. mas tem toda aquela Pra quem não educação, sabe, né? vamos revelar aqui, né, que ela é a esposa de Rogério Sampaio, medalhista de ouro em 92 Mas o no judô não judô. começou por causa dele. O negócio já é... ó, Mas eu comecei pelo meu irmão, mas ele foi a minha grande Primeira de inspiração. ouro, né? O Aurélio Miguel foi o primeiro medalhista em 88 e o Rogério na sequência. Tá. E ele foi a minha primeira inspiração para querer ser uma atleta olímpica. Quando ele ganhou Barcelona 92, a gente tem uma diferença de 12 anos. E eu, na época, estava com 12 anos. Eu falei, caramba, eu quero ser uma atleta olímpica. Porque a gente treinava na mesma academia, a gente treinava junto com o mesmo técnico. Falei, poxa, se ele conseguiu, por que eu não vou conseguir? E aí, 4 anos depois, 3 anos depois, eu ganhei a medalha no Mundial de Judô, que deu a minha vaga. Na verdade, não deu. Eu saí do tatame, a vaga era do país. Eu virei pro presidente da confederação e falei assim, agora a vaga olímpica é minha. Porque ninguém nunca tinha ganho uma medalha no Mundial. Então, eu fui a única atleta que não disputei seletiva para Atlanta 96. E aí, eu fui para Atlanta sendo a atleta mais jovem de toda a delegação do Brasil, com 16 anos. E ele estava lá também como técnico, meu técnico, não da seleção brasileira. Ele estava como comentarista, mas estava lá me orientando também. Vocês assistem judô juntos? Os comentários são parecidos? A Um gente- debate com o outro? Sim. Hoje ele A gente é discute, comenta. diretor-geral do COB, do Comitê Olímpico Isso, Brasileiro. hoje ele está certo? como diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil. Não, mas e aí? Como é que é assistir ao lado dele? Eu Divergem? quero saber como é que começou essa história, porque ele era tipo um tiozão, 12 anos mais velho. Você Não é assim se conhece há também. muito tempo. por esse tiozão. Não façam esse corte. Na Ele só é o época, cara que hoje ele com comanda certeza é um tudo isso tiozão. Mas na época ele já Amanhã, era se um a gente não tiozão estiver pra mais aqui você. na Casa Brasil, a gente vai que- saber que é um elogio que a Cris Deixa está eu fazendo concluir. aqui. Posso concluir? Eu vou concluir. Ele era um tiozão e provavelmente você não ouvia com os olhos que você vê hoje. Vocês são casados relativamente há pouco tempo, 7 anos. Como é que começou essa história, gente? Na verdade, tinha já aquela admiração do ídolo. E acho que um amor platônico já existia da minha parte, sim. Porque eu achava ele o máximo. Ele que te achava uma pirralha, não era ele que era o porque tiozão. naquela época, 12 anos fazia muita diferença. Muita. Hoje já não faz tanto, Com porque certeza. a gente tá na mesma sintonia, a gente gosta das mesmas coisas, a gente faz as mesmas coisas, a gente tem o mesmo jeito, mais ou menos parecido, porque ele é bem reservado, eu já sou mais, né? Mais Soltinha. Exato. Mas assim, eu já tinha essa admiração absurda por ele. Tinha, assim, muito respeito. E ele também, nunca, sempre extremamente respeitoso. Ele era o meu técnico, meu professor. E ele tinha muito cuidado com isso, né? E eu, quando, imagina, minha primeira viagem internacional para a Europa, eu fui com ele, né? Ele estava competindo ainda. Então tinha aquela coisa do ídolo e tal. Meu pai chegava no aeroporto, ó, você
pelo amor de Deus, você é o responsável por ela. Então você imagina na cabeça dele, ele estava ali totalmente investido da postura do ídolo, do professor, do técnico. E depois eu falo que a nossa história se mistura, né, com os Jogos Olímpicos, né? A gente foi depois eu fui para 2004, ele já tinha encerrado a carreira como atleta, ele foi como meu técnico também. Depois, em 2008, a gente trabalhou como comentarista juntos em Isso Pequim. não tinha rolado nada ainda. Nada, nunca rolou nada. Você só achava ele super interessante e ficava admirando. Não, eu achava interessante naquela época. Depois eu casei, me apaixonei, ele casou, eu tive minha filha, ele teve os filhos dele. A gente acho que ficou um tempo sem se falar, por questões, acho que talvez profissionais, ficou um pouco afastado. É uma história meio de Tinha que novela. ser. Exato, era destino, realmente. E um assunto aí, que eu quando queria... que Quando que rolou? acontece? Hoje que é o calma. primeiro beijinho, Vamos já quero saber saber essa essa história. Tá achando que falta Não mais pode, dois? não. Faltam Olha eu 2 aqui. Jogos Opa. Olímpicos. Aí teve Pequim, a gente trabalhou junto como comentarista. Ele era casado, eu era casada. 2016, eu me separei, ele separou no mesmo período. Só que a gente não teve nada, porque eu estava solteira. Eu nunca tinha ficado solteira na minha vida, assim, né? Então, eu estava no Rio, eu aproveitei os Jogos Solteira no Rio de Olímpicos. Janeiro. Pô, Solteiro Eu queria no Rio assistir de Janeiro. eu queria assistir tudo, eu queria ir na Casa Brasil, eu queria ir na Casa da França. Eu aproveitei os Jogos Olímpicos, como se eu tivesse aproveitado Não houvesse amanhã. 10 anos da minha vida, exato. Foi mais meio que isso. E porque a nossa vida é baseada em Jogos Olímpicos, é muito louco isso. Você pergunta assim, pô, o que você fez em ano tal? Peraí, que Olimpíada foi? O que eu tava fazendo? A vida de atleta é isso, né? A cronologia da vida Exato. é permeada De pelos 4 Jogos em 4 Olímpicos. anos, né? Pelos E ciclos aí, olímpicos. um ano depois, a gente se encontrou em Santos, numa comemoração, e uma amiga minha falou assim, cara, por que você não fica com ele? Eu falei, porque não tem nada a ver, a gente é amigo e tal, vai estragar a amizade. Mas é legal pegar amigo às vezes, né? Não, foi super melhor, foi Quem muito tomou a melhor. iniciativa? Porque já alguém que você existe já uma conhece, sinergia. já confia. Já tem afinidade. O né? maior medo do meu pai era, depois que eu me separei, era com quem eu ia me envolver e quem ia conviver com a neta dele. Nem era nem comigo, eu acho, mas com a neta Preservar a dele. netinha. É. E quando ele soube que era o Rogério, aí ele falou, Sou estou fogos de aliviado. artifício. Mas Mas deu como certo de cara? começou? Deu certo de Desde o cara? primeiro beijo, filha. Nunca mais Aonde separou? foi? Beijo Quem mágico. Quem tomou a Beijo iniciativa? mágico. Como é que virou Aonde? essa chave? Aonde? Então, foi nessa baladinha e tal, aí ele veio, a gente tava lá, eu tinha tomado algumas coisas, assim, umas... Já tava Três alegria, caetadas Tava Chaves chapsleida, tava já tava chapsleidinha. Porque quando eu era atleta, eu era careta, eu não bebia nada, nem Zero. nada. Não podia deixar segurar um copo de cerveja, eu não fazia isso. E ali eu já estava em outra fase da minha vida, já era mãe, já tinha me separado, eu já estava bem resolvida, né? Aquela coisa da mulher madura. Demanda reprimida. Entendeu? Aí tava ali, como quem não quer nada, aí ele veio. Mas naquele primeiro dia eu falei, não vai dar certo, a gente é amigo. Naquela semana, ele morava em Brasília, né? Ele tava trabalhando no ministério. Ele me mandou uma mensagem, pô, tô chegando em Santos, vai fazer o quê? Eu falei, eu vou no cinema. Ele falou, vai com a Lara, né, que é minha filha. Eu falei, não, minhas amigas desistiram, eu vou sozinha. E eu no mar inocência, eu te juro. Não, peraí, você falou com o juro. cara que tá te Eu falei paquerando, assim, você vai no "Você cinema quer ir?" sozinha, você Aí deu ele a bola falou, no pênalti. Mas naquele momento eu não tinha percebido que eu tava sentindo alguma coisa por ele. Foi sentar Você no percebeu que ele cinema. tava te dando uns moles também ou também não? Também não. Eu achei que tava assim, de amigo mesmo, né? Aí sentou no cinema. Menina, me deu um negócio, começou Sentou a no vir. Te juro, aquela coisa de Borboletas no adolescente. estômago. Exato. Mão suando. Eu falei, o que tá acontecendo? Meu Deus, o que é isso? Aí O que eu tô sentindo? repente, ele pegou na minha mão, eu falei, agora já era. Vem cá. Aí depois desse dia, nunca mais a gente se separou. Eu queria voltar num assunto. Você cita a Ednancy Silva, né? Logo no começo da nossa conversa. Você conviveu bastante com ela. Uhum. Eu queria saber um pouquinho dela, assim, você falou de acolhimento. E a Ednancy, ela sofreu muita coisa, né, ao longo da carreira dela. E ela era uma esperança de medalha, aquela pressão em cima dela, por tudo que ela... Como é que era a Ednancy? A Ednancy sempre ela chegou na seleção feminina como uma novidade para nós e para todo mundo, né? Para a questão, né, da aparência física dela, que todo mundo achava que ela não era uma mulher, mas enfim, ela fez. Eu estava em Atlanta junto com ela. Ela fez o teste de feminilidade e ali foi o maior momento, a expectativa, né? Que até então ela não tinha o teste. Ela vai lutar, não vai lutar?
foi uma loucura. Eu acompanhei todo esse processo do Dinassi e ela era uma pessoa muito retraída por conta disso, né? Muito na dela, Eu muito sofria acanhada. muito. Com certeza, sim. Mas ela era uma pessoa extremamente divertida, engraçada, inteligentíssima. A Dinassi é talentosíssima. Ela compõe, ela toca violão, Legal. ela desenha super bem. Então, conviver com a Dinassi foi um privilégio para quem teve a oportunidade. E, assim, a gente entendia a história dela. Ela veio da Campina Grande, na Paraíba. Ela cortava cana com o pai dela. História, né? Entendeu? Uma história de muito sofrimento. E talvez os pais dela não tinham a menor noção, não tinha consciência, não tinha informação. E trataram ela como talvez um menino naquele momento. Quando ela vem pro judô e todo mundo abraça ela na seleção feminina e acolhe ela. E ela virou também uma referência para o judô feminino. Ela ganhou 2 medalhas em campeonatos mundiais, ficou em 7º numa Olimpíada, depois em 9º. E aí a gente pôde ter esse convívio com ela e foi muito legal. A Dinassi sempre foi. A Dinassi, a Mayra, era da categoria de baixo, até 70 quilos. Ela só teve coragem de subir de categoria quando a Edina se parou, se aposentou. É verdade. Tipo, eu não vou antes da Edina se sair, É né? verdade, porque a Edina Não vai era dar pra muito mim. forte fisicamente. E aí, quando a Edina se aposenta, a Mayra sobe e vira soberana na categoria. E aí vira medalhista mundial, medalhista olímpica. Então tem toda uma história, tudo interligada, né? A Mayra entrou na seleção também com 15 anos, como eu. E eu acolhi a Mayra quando Você é ela uma chegou. madrinha da Mayra? Ela me chama de mãe, né? Mamãe Dani. Delícia. Porque eu cuidei da Mayra literalmente. Porque na primeira competição que a gente foi pro Japão, a Mayra esqueceu o passaporte dela na bolsa de uma outra nossa parceira, que é a Daniela Yuri, que tinha família que morava lá. E a Dani ficou no Japão. Chegou no aeroporto, cadê o passaporte da Mayra? A Mayra não embarcou. A partir daquele dia, a Rose falou, olha, ela só vai ficar no quarto com você, agora você vai tomar conta dela. Porque às vezes ela chegava atrasada no treino e tal. E aí eu acolhi a Mayra e falei, Mayra, vamos lá, pô, você é uma menina extremamente talentosa, você tem um futuro brilhante pela frente, vamos lá que eu vou te ajudar. E foi assim. E a gente foi para a primeira competição internacional e foi muito engraçado. Porque ela pegou uma vice-campeã olímpica na primeira luta. E ela não sabia quem era quem. Eu falei, gente, ela não conhece, não precisa falar pra ela, deixa ela lutar. Vai com menos É pressão, melhor né? sem Vai com saber. menos Ela pressão. foi lá e ela quase não ganhou por muito pouco, mas aquela irresponsabilidade de menina jovem, de que tá ali pro tudo ou nada, foi ótimo. Eu falei, tá vendo? Se vocês talvez tivessem falado... A ignorância, muito entre aspas, no bom sentido. Exatamente. Não, foi exatamente isso. A ignorância é positiva. Deu certo. E depois a Mayra dispensa comentários. A Mayra é a maior referência do judô feminino hoje. Tudo bem, Rafa, campeã. É difícil, né? Sara Menezes, campeã olímpica. Rafaela Silva, campeã olímpica. Só que a Mayra tem 3 medalhas Não são consecutivas. 4 3. Três Se ela medalhas. ganhar agora, ela vai entrar 4 pra medalhas história. em 4 Em Olimpíadas 4 diferentes. Olimpíadas diferentes. Consecutivas, Ela né? pode- Seguidas. Vai Na bater um verdade, recorde. existem 10 atletas do Brasil que têm o maior número de medalhas. A Mayra é a única mulher que está entre as 10, né? E ela agora vai concorrer com a Rebeca ali. A gente está torcendo para que dê uma concorrência ótima. Fenômenos. Exato, que todo mundo bata recordes, Como é que tá Martini, a sua Caena. expectativa pro judô nessa Olimpíada Paris? Maravilhoso. O judô, assim, tradicionalmente, né, é o esporte que mais traz medalhas para o Brasil. E há 40 anos, ininterruptamente, né? Desde 84, que o judô sempre traz medalhas. Eu tô apostando em 2 para ser pessimista, mas eu quero errar fácil aqui, que vem mas 4, chutando alto, 5. chutando alto. O brasileiros, chute né? otimista, assim. Acho que 4 é um bom número. 4 é um bom número. Quem medalha? Ah, Bolinha de assim, cristal aqui no não, Fala assim, Maria pela agora. chave, Bolinha a de gente cristal. consegue ver o que pode acontecer, né? A Larissa, por exemplo, está disputando medalha de bronze aí. Não sei quando vai sair aqui a nossa entrevista, mas pode ser que ela já tenha conquistado. Mas a Rafa, que está numa chave muito boa. Mayra está numa duríssima na primeira luta, que vai ser a final praticamente, que ela não está entre as 8, cabeça de chave, ela pegou a líder do ranking, mas a Mayra é a Mayra, né? E a Bia está numa chave muito boa também. Então, assim, as 3 estão com muitas chances de medalhas. feminino. Feminino, ainda tem Dani Carguini, tem o Guilherme Schmidt, tem Rafael Baby, o Leonardo Gonçalves. Assim, o judô tá numa fase incrível também, sempre muito vitoriosa. A N Sports tem transmitido todo o circuito mundial de judô, junto com meu amigo Ferrantini, João Derli, meus parceiros. Vou mandar um super beijo para eles, ó.
Coraçãozinho, tô com vocês aqui, Eu viu, quero entender gente? só um pouquinho desse clubismo do judô. Porque diz que assim, É um seleto clube mesmo, né? Como é que é A isso? panela. Parece que a atração é por judoca mesmo. A gente conversou com a esposa do Baby, que vai estar aqui Judoca daqui só a se pouco relaciona também. com judocas. Não, é difícil, viu? Tem, lógico, o caso que nem você vê o Murilo e a Jaque, da mesma modalidade, já acontece. Aquela coisa dos opostos se atrai, eu acho que mentira, não dá mostra pra a gente certo. funciona, a gente já falou Não esses dá dias, não. certo, gente. Pode num primeiro momento atrair, mas É, depois mas repele, depois- é um horror. Dá muito atrito. Então é mais fácil com quem é do seu meio, com quem gosta das mesmas coisas. Então, assim, eu e o Rogério, Afinidades. né? O Baby, a Bruna, enfim, a Kathleen com o Pombo, que é o marido dela também, que é judoca da seleção brasileira. Enfim, tem tantos outros nomes, né? Que a gente podia contar vários. E como é que é a rotina aqui? Com o seu marido aqui, vida louca. Como é que é? Vocês se encontram? Conseguem se encontrar? Então, eu procuro acompanhar ele no que ele tá indo nas competições, né? Então, dá aqui todo o apoio emocional, suporte. E na correria, atrás dele, no que ele tá assistindo, eu também tento ir. Não dá pra estar em tudo, mas, enfim, tá aqui também dando suporte, né, pra vocês também, com as pautas, a gente Eu ia falar como é que trazendo você concilia tudo convidados. isso, porque Mãe, você tá né? de comentarista aqui dentro do Sim. esportes também, veio na nossa equipe. Ainda é exato. mãe, a Lara ficou mãe de uma pré-adolescente. Ficou com seus ainda. pais? E Como é que você foi isso? entende bem? Eu tenho uma rede de apoio, né? Nós temos que ter. Graças a Deus, senão a gente não é ninguém nessa Exato. vida. Aí são meus pais e a minha madrinha, que oficialmente foi convocada dessa vez para estar. Ela queria vir, a Lara. Lógico. Ficou muito decepcionada, incomodando. Não, ela entendeu, né? Não só a Lara, mas também tem os filhos do Rogério também, a Bia e o Gustavo, meus enteados, né? O Gustavo mais, porque o Gustavo faz jornalismo também. Ele foi comigo para os Jogos Pan-Americanos, mas é muito complicado aqui, né? Vocês sabem, A rotina. credenciamento, Correria. ingresso, não é fácil tudo isso, né? E não só isso, custo elevadíssimo. Enfim, e ele tá numa responsabilidade muito grande, que ele não pode estar preocupado com outras coisas. Então, assim, como ele sabe que eu me viro, que eu sou do meio, eu conheço todo mundo, então eu acabo me viro Preciso dar sozinha. atenção, né? Eu pego o metrô, ele fala onde você tá, tô aqui, eu vou lá, a gente se encontra. Então eu procuro levar o mínimo de. Lara não, tá com preocupação quantos anos? zero pra ele, né? Não posso dar nenhuma preocupação. Quantos anos ela tá? 13 anos. E ela gosta de judô, assim, como é que é? A Lara é uma praticante apaixonada por todos os esportes, né? Boa. A Lara fez judô já porque ela quis, não fui eu que coloquei. Ela entrou na escola sozinha, eu tava viajando, ela pediu pra fazer. Fez judô na escola, ela fez skate já. Tênis, ela era uma baita goleira de futsal, ela jogava com os Olha. meninos e fechava o gol. Só que acho que ela não vai ser atleta, porque ser atleta é muito duro, né? E ela já falou: mãe, eu não quero ser atleta olímpica que nem você. Eu falei: filha, ok, tá tudo bem. Eu só queria que você não desperdiçasse o seu talento, porque ela realmente é muito talentosa. E aí no futebol ela acabou parando, ela fez uma cirurgia no joelho e ela não quis mais, e eu fui parar na terapia por causa disso, né? Precisamos, Dani, tamo junto. É Né? isso. Porque assim, eu vejo um monte de mãe que não quer estar com os filhos numa arquibancada e eu querendo, porque eu sei como é, eu amo estar aqui, amo estar em qualquer lugar, eu estaria pela minha filha, e eu sou a maior fã, incentivadora dela, é minha maior amiga, parceira, só que eu tenho que respeitar, porque a história dela não é a minha, mas até eu entender isso, o Rogério falou pra mim: Dani, você sabe se ela quer? Ela não pode não querer, talvez ela só goste de praticar, e talvez ela não goste de competir. E tá tudo bem, cara, você tem que só apoiar. É porque a gente acha que é uma extensão da gente. É uma frustração. Mas é um outro indivíduo. O meu filho é completamente isso que ele diferente me de mim. fala. Eu gosto do sol, do calor, ele gosta da neve, do frio. Eu gosto de praticar esporte, ele gosta de música. E assim Então, a gente vai vivendo e se respeitando e se verdade, eles tolerando. são E eu a nossa- admiro ele em vários aspectos. Acho incrível ele tocar, o que ele toca, baixo, violão É a nossa e tudo versão mais. melhorada, não é? Total. E Então. muito diferente. A versão em outros nichos, sabe? E é muito legal ver esse na desenvolvimento. verdade, eu sempre quis ser mãe, né? Mas eu falava assim: não, eu não vou conseguir ser mãe levando uma carreira de atleta paralela. Então eu nem que não planejei. Quando eu descobri que estava grávida, eu já estava no final da minha Você foi carreira. mãe com quantos anos, Dani? 31, ela nasceu 31. Então eu tava em 2010, eu já tinha tido 2 cirurgias de hernia de disco na coluna, uma no ombro e tal. Eu falei, eu já tava pra parar de competir. Então eu já tava competindo pela seleção brasileira, a minha última tinha sido em 2009. Quando eu descobri que tava grávida, eu falei:
falei, agora chega, eu quero ser mãe. Que a Jaque falou no programa. Sim. Isso eu já tinha pensado. Quando eu engravidar, eu quero viver a família. A minha família, né? Eu tinha casado com a minha filha. E foi muito interessante porque a Lara veio para me ensinar muita coisa. E acho que a maior delas, agora vai ser difícil não se emocionar, né? Porque Aqui pode se emocionar, chorar. a vida de atleta, a gente que é atleta, a gente é muito egoísta. Então, assim, a gente só pensa na gente. A gente tem que comer, descansar, tudo é pra gente. A gente não se preocupa muito com o outro, né? Ainda mais o judô, que é um esporte individual. Então a gente não vive muito a gente precisa de alguém para treinar, só que só a gente vai resolver o nosso problema lá dentro. E quando veio a Lara, ela me ensinou que nada mais é sobre eu vou estar controlando. E aí é um ser humano que depende de mim completamente. E aí eu deixei de ser aquela pessoa egoísta que eu era, com certeza eu era. E comecei a me preocupar com ela e tentar ser melhor por ela e para ela. E hoje, assim, quando ela me manda um mega texto, se vocês vissem a mensagem de feliz aniversário que ela me mandou, é muita responsabilidade. Porque ela fala, você é minha referência, você é minha heroína, você é que me incentiva. Se você tá feliz, eu tô feliz também. Porque ela sabe que ela queria estar aqui, mas não dava. Então, mãe, você tá feliz? Eu tô feliz por você. Cara, tem presente melhor que esse? Não, que lindo, Então, porque ela é adolescente, eles não se expressam tanto assim. É muito legal mas ela, você ter esse canal de comunicação. Nossa. E Mas será que ela vai ser acaba com a jornalista gente, né? De também? tanto amor. Será que ela vai ser jornalista Não sei. também? Espero que Aliás, não, né, era amiga? sobre isso que eu queria falar. Mas eu falo que ela é minha melhor medalha de ouro, né? Ah. A melhor que eu poderia ter recebido na vida. Melhor presente, ser mãe da Lara. A gente vai se emocionando junto aqui, né? Não, Ainda não mais tem quando começa a como. falar de filho, é difícil. E tem que ter preparo físico também pra aguentar a Lara, viu? Porque, olha, ela quer fazer tudo o tempo todo, toda hora, e nunca tá satisfeita com nada, e nunca acaba o dia. Eu falo que ela é o inimigos do fim, Ela né? é pilhada. Total, total. Quem que sempre foi sua referência no judô quando fala eu queria ser alguém, eu gosto de... O que foi? Rogério Sampaio, né? É o É que ídolo. naquela época as mulheres ainda não tinham então os nossos Você ídolos. meio que percursora, Os né? meus ídolos eram Aurélio Miguel e Rogério Sampaio. E tinha algumas mulheres que eu admirava, assim, do esporte nacional, né? Aí, Hortência, enfim, Paula, tantas outras que, né, Janete, vou aqui falar várias, né? Virda, minha amigona. E então, assim, do judô também, algumas internacionais que eu admirava. Mas no judô, eles eram os meus ídolos. Porque eles eram campeões olímpicos, medalhistas em mundiais. Brasileiros. Isso, e o Rogério ainda estava do lado ali, na mesma academia, né? Sim. Você falou Mas hoje eu sou fã de Mayra Aguiar, Rafaela Silva, Sara Menezes, Kathleen Quadros, de toda essa geração do judô feminino, que você que é abriu as maravilhosa. portas, né? Também, Mas de uma certa elas são forma. a geração mais vencedora de todos os Agora tempos. deve te dar um É. orgulho muito especial. Quando você olha pra frente, Sem você olha pra dúvida. trás, vê que você começou esse É. caminho, você olha o resultado de abrir esse caminho, né? Sim, não fui só eu, né? Teve Edina Si, a Andrea Berti, que está na seleção brasileira também, foi atleta olímpica, ela que está lá também junto com a Sara Menezes, Vani Shi, Tani Shi, Mônica Angelucci, Soraya André. Essa também, uma referência. Enfim, tantas outras. Fica de Cristiane Parmigiano, minha amiga, parceira. E sua adversária? Quem que era a sua adversária que você falava? Essa aí... Eu tinha uma rivalidade gigante. No Brasil tinha eu e Tânia Ferreira, a gente duelava ali para quem ia para os Jogos Olímpicos, quem ia ser a titular da seleção brasileira. E internacionalmente tinha a cubana Adriulis Gonzalez, que era soberana, campeã olímpica, campeã mundial. E hoje no judô eu sentei do lado da Isabel Fernandes. A Isabel, eu ganhei a disputa de bronze no Campeonato Mundial, quando eu fui a minha primeira mulher medalhista, em cima dela. Só que ela já tinha 24 anos, já era super renomada, ela nem sabia quem eu era. E depois ela foi campeã olímpica, campeã mundial. E hoje nós sentamos juntas, lado a lado, e foi muito legal reviver os momentos. Rolou resenha legal. sobre tudo. E o respeito, a admiração, porque ela já era uma judoca extremamente vitoriosa. E eu fui para aquele mundial sem conhecer ninguém. Quando eu chego, sai o sorteio de chaves e eu entro no meu quarto, tava a Andrea Berti e a Patrícia Bevilacqua ali discutindo. Pô, tu pegou fulana. A Andrea caiu com a Tamura, que era um fenômeno do judô mundial na primeira luta. A Andrea falou, caramba, vai ser muito dura. A Patrícia... Aí ela vira pra mim, pô, tu viu tua chave?
você se deu bem, tá? Eu falei, cara, eu não conheço ninguém, não sei quem é. Você quer ver? Eu falei, não vai fazer diferença, eu não conheço ninguém. Naquela época, o judô não tinha recurso financeiro. Eu não tinha disputado nenhum campeonato, assim, internacional importante nas categorias de base. E eu fui pro campeonato mundial, eu falei assim, eu não sei nem o que eu tô indo, que campeonato é esse? O Rogério falou, vai lá, você tá bem treinada. Eu saí de Santos, eu fiz um treinamento que eu ficava na frente, a cada 1 minuto vinha alguém lutar comigo, só homens. Eram homens de 70 quilos, 80, o Rogério era um deles e me provocavam. E o lance era esse, de tirar da zona de conforto. Eu fiquei 40 minutos lá na frente. Depois de 30, eu já estava chorando, porque eu já estava na minha exaustão. Eu chorava lá dentro do tatame, meu pai chorava do lado de fora. E aquilo aí eu fui para embarcar, falando assim, cara, eu tô indo. Ele falou, você vai tranquila, que você tá bem treinada. Vai em paz. Eu ligava todos os dias para minha casa, eu estava no Japão, naquela época era via operadora, caríssimo. A conta veio depois, meu pai teve que suar para pagar. E assim, eu ligava todo dia, eu falei, tá duro o treino, cara, tô cansada, mas aí ele sempre me incentivando, me motivando. Você tá bem, você tá treinada, vai dar certo. Só que assim, ninguém esperava, óbvio, né? Tanto que o Rogério até brincou, né? Ele falou assim, não, se você ganhar, eu vou fazer uma aposta, eu vou dormir na sarjeta nesse dia e tal. Tá me devendo até hoje. Nem dormiu. Dormiu ou não dormiu? Ô, Dani, você falou sobre maternidade, né? Sobre a sua vida pessoal. Quando você decidiu que você queria fazer faculdade de jornalismo, você sempre quis se formar, ser uma jornalista? Como é que veio isso na sua vida? Porque você parou de lutar relativamente nova, com 30 anos. Mas mesmo porque você foi um pouco obrigada por conta da sua condição física, dos seus problemas, sim, né? Sim. E aí veio a maternidade e a faculdade. Você planejou tudo isso ou foi acontecendo? Mais ou menos, né? Como a gente trabalha com o nosso corpo, né? Por conta das cirurgias, das lesões, o meu corpo não aguentava mais aquele treinamento de alto rendimento, né? Então chega uma hora que a gente tem que se aposentar, e é uma palavra muito forte, né? Com 30 anos, você começar uma nova carreira, né? Fazer uma transição de carreira. E eu tinha feito, eu me formei em Direito antes. Olha, caramba, que legal. tempo. Gosta de uma formada. universidade. Em que Eu sou época? bacharel. Em que época? Bacharel. Com que tempo você fez esse Eu direito? fiz de 97, foram 5 anos de faculdade, né? E eu me formei em 2001. E aí, quando foi em 2004, eu falei, caramba, quero voltar a estudar. Como eu tinha trabalhado de comentarista, em 2000 em Sydney foi a primeira vez. Você gostou do trabalho? Do ambiente da redação. E aí eu pensei, caramba, essa profissão talvez possa me dar a oportunidade de eu estar no meio indiretamente, de uma Seguir outra no esporte. forma. Exatamente. Foi de como caso atriz, pensado, fazendo então. as matérias. Era uma Exato. inspiração também. Jura? Lógico. Gente, que honra. Você, Meu Deus. Glenda, né? Eram mulheres que... A Glenda foi campeã mundial de voleibol. Tetracampeã. Então, são mulheres que me inspiraram também. E eu falava, caramba, eu acho que é uma oportunidade. E as outras Olimpíadas, eu fui a 2 Olimpíadas como atleta e 5 como comentarista. Então, eu trabalhei de uma forma indiretamente, eu contribuí para a minha modalidade de uma outra forma. Então, isso foi legal do jornalismo. Mas, assim, não foi planejado o jornalismo. Eu pensei... Foi, né? Mas Porque você eu fez o falei jornalismo para trabalhar com o teu esporte amado. Exatamente. E aí eu me Foi um pouco de caso pensado. Eu entrei no jornalismo em 2004, no ano da Olimpíada de Atenas. Foi uma loucura, porque eu ia para a faculdade, fazia 2, 3 aulas, saía correndo pro treino, só que os professores super entendiam. E me adoravam, me abraçavam. E a monografia foi no ano da Olimpíada de Pequim. Exato. Não é? São 4 anos depois. Mas não fiz de esporte, viu? Mas dessa vez eu vou me safar de alguma coisa, vou ficar um pouquinho mais distante. Exatamente. Mas foi uma forma de unir a profissão, de fazer a transição de carreira, que também não é fácil, porque a gente acha que a gente só sabia fazer aquilo na vida. Eu tinha certeza, que eu falei, mas o que eu vou fazer depois daqui? E aí, quando eu fiz jornalismo e formei, em 2008, eu estava terminando a faculdade, na TV Tribuna, o Eduardo Silva, ele me convidou para fazer umas reportagens especiais com os atletas da região que iam para Pequim. Então eu comecei como repórter na TV Tribuna, fiquei 4 anos como freela lá. E aí, quando teve a campanha para prefeito, o candidato, ele tinha feito faculdade de Direito comigo, foi meu colega de classe. E ele me chamou, falou, você quer trabalhar na minha equipe? Eu quero alguém do esporte que entenda, tal. Eu falei, cara, vamos lá, vou te ajudar na campanha. Ele ganhou a eleição
E aí eu fui para gestão esportiva. Eu fiquei 11 anos na Prefeitura de Santos, na Fundação Pro Esporte, 4 como diretora de marketing, que é mais a minha área, né, da comunicação, do marketing, como diretora técnica também, que foi o maior desafio, porque eu lidava com quase 500 atletas e 70 técnicos. E aí vem a questão da mulher, que a gente conversou naquela palestra, lembra? Da liderança. Como tudo tá mudando, Da né? dificuldade de eles aceitarem uma mulher num cargo de diretoria. De serem subordinados Exato. por uma mulher. Mas vou te falar, eu tive poucos problemas. Alguns, assim, tinham um pouquinho de dificuldade de entender, mas eu com um jeitinho, eu sentava numa reunião com 10 homens e só eu de mulher, mas eu colocava minhas ideias e mostrava o porquê, tentava mostrar para eles da importância, colocava também o olhar feminino e foi muito bem aceita. Eu tive muitos méritos lá, muitos louros. Legal E demais. foi muito bacana, foi uma experiência incrível na gestão esportiva e que faz parte do meu currículo também. A Agora gentileza você- gera gentileza, né? Exato, Eu acho que é Você o é uma respeito. jornalista formada no pré-digital, assim como a gente. Mais ou menos, né, amiga? Calma, amiga. Vocês são amiga. vocês Não, voam. eu sou uma... Não, a vocês a aqui- gente tá aprendendo digital. Não, a Yara é a que mais voa. Eu É tenho porque a mais Yara, ou a gente vai na A onda da Yara é faixa Yara. preta, eu tô ali A Yara na é faixa preta, azul. eu sou faixa azul ainda. Não, também já amarela é considero. qual? Você tá Amarela é marrom. qual? Tá marrom, eu acho. Tá na roxa. Eu e a Renata talvez estamos no mesmo nível, ela ainda é melhor que Pois é, eu meu queria te Deus. perguntar isso. Como é que é hoje estar na N Sports, que é um hub de produção de conteúdo multiplataforma? Como é que tá nessa era digital, assim, pra você, uma jornalista também analógica como a gente? Eu tô amando, sabe por quê? Porque eu trabalhei em várias emissoras, cada Jogos Olímpicos foi por uma emissora diferente. E imagina, você também trabalhou em emissoras que era aquele padrão, né? Quadradinho, Exato. burocrático, tudo certinho, não pode sair uma linha. A transição de carreira não é fácil Não é também. fácil. Não é de carreira, mas é a Estamos transição passando, né? do meio, né? Sim. Do clássico pro digital. Londres eu tinha feito pelo Portal Terra, né? Então eu já tinha tido uma experiência de interação digital, né? De entrar comentário online. Eu falei, gente, mas isso pode? Como Dá assim? pra fazer, né? E assim, na N Sports a gente tem total liberdade e é muito gostoso. Marcelo Ferrantini e João Deli deitam e rolam na quinta série. E o que é mais legal Quinta no série B, começo, quinta eu série ficava B. com medo deles, sabe? Porque assim, eu também gosto de uma quinta série, apesar de que eu demoro às vezes pra acompanhar. Mas a gente fica um então pouco você se oprimida e identifica com a reprimida. Renata. Renata tem A Renata isso ainda. também não de entende as piadas muito até bem. onde eu vou. Tem isso, né? E nessa coisa de se sentir As meio até onde eu pegadinhas. posso ir. Não, e aí o judô é um esporte muito tradicional, né? E eu falava, Conservador, meninos, assim. cuidado, porque senão a gente pode tomar pau, né? Mas o feedback tá sendo tão legal, tão bacana, que eles adoram. Eles falam, gente, eu adoro as brincadeiras de vocês. No chat, quando solta as A piadinhas, as Aí que vai brincadeiras, bom. eles Tá vão bom. loucura, né? Eles adoram. Mas você é muito bem articulada, né, Dani? Isso é teu. Você sempre foi assim, você fala bem, você se posiciona bem. Eu acho que a primeira oportunidade, na verdade, eu também fui pioneira como comentarista de mulher, né? Porque em 2000 em Sydney, eu fui participar do mês da Bola da Vez na ESPN e o entrevistado era o Nussmann, presidente do Comitê Olímpico na época. E aí eu mandei de cara aquela pergunta polêmica, né? Que era a questão que na época o atleta não podia usar a sua marca. E aí gostaram, né? Falou, pô, ela fala bem, ela se comunica Ela é corajosa. bem. Ela é corajosa, bem, né? Mandou na lata. Articulada. E eu saí do estúdio, pô, você não quer comentar o judô aqui com a gente? E aí foi a primeira vez que uma mulher comentou o judô feminino. Na verdade, eu comentei o masculino e o feminino. E aí, de lá pra cá... Mas você já tinha pensado em comentar ou foi nessa hora que surgiu? Não, nunca tinha pensado. Ali foi a primeira vez que me convidaram. E aí, depois eu falei, caramba, isso é muito legal. Porque é o lance de participar dos Jogos Olímpicos indiretamente. De uma outra forma. De uma outra forma. Não, e você como se foi atleta, hoje você vive o lado, né, da imprensa. E a gente Coleguinha, tem- coleguinha. exatamente. E as críticas dos jornalistas da imprensa muitas vezes, né, ferem Sim. o atleta. E hoje você tá do outro lado. Como lidar? E tem Então. que falar, às vezes, criticar alguma coisa de companheiros, né? De Então, que isso- forma criticar? Isso eu sempre tive, exatamente, Cuidado, a né? forma. Muito cuidado, muita responsabilidade, porque eu sei o que é estar lá. Então seria
muito leviano da minha parte eu apontar o dedo e falar, nossa, mas pô, podia ter lutado melhor. Cara, não é bem assim, porque tem tantos fatores envolvidos. É a parte técnica, psicológica, física, mental. Tem o árbitro, que é um outro fator que também influencia, que prejudica o atleta. Subjetivo, de certa Exato, forma. faz parte do contexto. Então, assim, tem o técnico que também tá ali de fora. Cara, é tanta coisa envolvida. Quem sou eu que tô ali sentada na arquibancada com o microfoninho na mão, com um certo poder paralelo para querer apontar o dedo? Jamais. É que nessa época olímpica todo mundo vira um pouco comentarista de Perito, tudo, né? entendido, Especialista de quase 4 especialista em Exatamente. tudo, não só jornalista. Todo mundo. Exatamente. Todo mundo é técnico, todo mundo entende de tudo, né? Vira, né, seleção brasileira, futebol clube, é o ame e odeio. Se você vai bem, você vira o herói nacional. Se você tropeçou, se você não era o favorito ao ouro, ganhou a prata, não é ganhou a prata, você perdeu o ouro. E é muito cruel isso, eu né? vi uma coleguinha fazer esse anúncio uma vez e eu falei pra vida, foi um aprendizado, não faça isso, entendeu? Porque é muito triste, porque o atleta, ele é a vida inteira dele estar em jogo. É muita falta de empatia. no fim Ganhar das uma contas. medalha olímpica, uma medalha nos Jogos Pan-Americanos, no Campeonato Mundial, é a dedicação de uma vida. E tem tanta coisa envolvida, que é ele deixar a família, deixar, sabe, o dia a dia. Cara, eu não fui no casamento do meu irmão, porque eu tava tentando vaga para os Jogos Olímpicos. Eu deixei de inúmeras festas dos meus amigos de colégio. Eles brincam, conversam. Pô, e aquele dia foi mó legal, aquela viagem. Eu não fui nada disso, eu não participei de nada disso. A gente abdica de muita coisa e como jornalista também, Também, né? total. Me reconheci muito, porque eu também não participei de isso. várias coisas de família e de aí- amigos por conta do trabalho. A mesma pergunta que fazem para mim, vão fazer para ti, para você. Você faria tudo de novo? Faria. 1000 vezes. Porque assim, eu só tive coisas boas. Mais boas do que positivas do que negativas. Acho que de negativo talvez só as lesões. Que realmente é duro, né? Tô aqui, até hoje, ó. Meu ombro apertado. Nossa! Olha. Meu Deus! Foi uma infiltração que eu já operei, né? Esse ombro, depois que eu engravidei da Lara, depois, ou seja, a conta a gente tá pagando ainda. A minha coluna. Parceladinha, né? Então a vida de atleta é muito duro. Pra vir um coleguinha e falar, pô, não foi bem e tal. E agora com redes sociais é muito mais difícil, porque todo mundo cancela. E se esconde, né? E o atleta tem acesso. Isso Exato. pode Você vê a invadir Simone. a mente O do que atleta. aconteceu com a Simone Biles? É Cara, verdade. ela E foi muito abrir corajoso da mão de parte dela. Tóquio. E ela falou assim, cara, é a minha vida. Eu que sei o que eu tô passando. Se vão me criticar, se vão falar mal de mim, se eu... Cara, tudo bem, eu não tô me sentindo bem. Porque é a vida dela que tá em jogo. Porque se a cabeça dela não tá bem e ela faz um salto daquele pode e não até tá se machucar concentrada, feio. ela pode morrer. É. Cair de cabeça. E Saúde você, como mental, né? jornalista E ela ainda hoje? suscitou uma discussão muito importante, que é da saúde mental do atleta, que é humanizar o atleta, porque eu acho que a Quebrou um impressão que a tabu, gente né? tem, né, a gente que não é atleta, as pessoas no geral, é que é um super-herói. Então você meio que desumaniza essa pessoa. A Ana Marcela, quando ela sai da prova dela, na maratona aquática, no Mundial agora, que ela foi bronze, quando ela sai e fala isso, e ela chora, aí você fala, tá aí, ela não é... Ela é de não carne e robô, osso. ela é um ser humano. E eu chorei com ela em casa. E quando eu assisti o documentário da Simone Biles, eu me reconheci nas falas dela. Porque a gente sofria um assédio naquela época lá, que a gente não tinha estrutura nenhuma, moral, não sexual, não, mas moral, porque a gente não tinha condições, a gente fazia coisas que eram sub-humanas até. E você fala assim, caramba, e você sobreviveu. A nossa geração é sobrevivente, entendeu? Total. A minha geração foi sobrevivente de uma gestão que não tinha responsabilidade estrutural. Não estou falando da geração da época Mamed, pelo amor de Deus. Depois a gente pegou o Paulo Vanderlei, que fez a melhor gestão do judô brasileiro, que trouxe tudo que a gente não teve e mais um pouco, né? Aí a gente teve patrocínio, a gente teve estrutura, a gente era respeitada, a gente teve um trabalho diferenciado e direcionado para o judô feminino, que foi aonde teve o boom dessa geração super vitoriosa. Então precisava de um gestor como ele, com uma cabeça diferenciada, de uma mulher também, né, como técnica, para mudar a história. Mas é muita coisa envolvida, né? A gente tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muita empatia, né? Essa é a palavra. E o legal que a gente fala, né, de uma história, de uma trajetória. E hoje a gente chega em Paris, numa Olimpíada de Equidade de Gênero, de delegação
com maioria feminina. Como que é isso para você? E se você pudesse, como jornalista, entrevistar alguém aqui, quem você gostaria de fazer uma perguntinha? É maravilhoso, né? É incrível. Tô, assim, super orgulhosa do time Brasil ter trazido essa delegação, né? Com mais mulheres. Com mais mulheres. Pra gente é um super orgulho. Nós também que estamos aqui, né, na profissão, saber que as nossas vozes são ouvidas também. Olha que coisa linda esse programa de vocês. A gente tá no estúdio aqui dentro da Casa Brasil. Isso aqui é medalha de ouro pra ir no esporte, né? Pô, meninas, vamos comemorar aqui, né? Boa, Isso time! merece, Boa, né? time! Total. Saiu a primeira medalha de ouro do Brasil. Faltou a Jaque aqui com a gente, Já né? viemos Verdade. pra casa, já estamos na casa. Já. A N-Sport Já tem estamos mais aqui pronta mulheres pra do que receber. homens, assim como a delegação Sim, mas do Brasil, desde o sabia? primeiro dia, a fala do nosso CEO, né, o Ricardo, é isso, porque as mulheres consomem esporte demais e ele quer muito ter um time Olhar também feminino com muitas no mulheres. Claro que os homens também são meninos, vocês são extremamente importantes, a gente ama vocês, a gente não vive também sem vocês. A equidade, a gente não Mas- quer botar eles pra trás. não, a gente só quer é chegar sobre e ter os é mesmos direitos. acrescentar, é Exato. complementar. Eu acho que lado quando a você lado. fala do olhar feminino, Oportunidade, né? Ter as Cara, mesmas Exato, oportunidades. acesso. O olhar feminino pra mim, tipo, eu sou comentarista de futebol na rádio. Cara, eu não quero falar que nem homem. Eu quero ter o meu olhar, a minha percepção. A mulher é mais E ser sensível. respeitável. é usar É, a seu exato, favor as suas características para que a gente exato. possa caminhar juntos. Isso, Você falou acrescentem. de complementar. de quem entrevistar, né? Ai, eu confesso que eu tive Vai, ao vai, lado vai, vai. dela esses dias. Troquei umas palavras, mas não tirei foto ainda. Marta, né? Maravilhosa rainha. Eu falei É outra pra rainha elas. nossa. O que A você Marta perguntaria pra ela? A dela Marta tá indo também, pro queria é o muito. quinto Jogos Fazer um Olímpicos Fala dela. Maria, Marta. Aliás, Marta, Se ela cadê fizer um você? golzinho, Não, ela se iguala a No dia Cristiane, do a maior meu artilharia. aniversário, eu estava lá em Bordeaux. Eu falei pro Rogério, ela vai fazer um gol, porque é meu aniversário. E ela querido. fez? Fez, Mas foi no anularam. Mas depois Mas ela deu deu assistência. Garota, sabe tudo. Aí eu... Boa, time! Voltamos de Bordeaux juntos, assim, rapidamente. Claro que ela não sabe quem eu sou, não me conhece. Mas eu fui isso é tietar. o que você acha, né? Eu fui tietar, eu falei, nossa, Marta, eu sabia que você ia fazer um, mas não falei que era meu aniversário, né? Fiquei quieta. Mas eu queria tanto tirar uma foto com ela, mas seria lógico, se tivesse uma oportunidade, quem eu gostaria muito O seria que, que você ia perguntar pra ela? aqui nesse O sofá? que você ia perguntar? A gente quer trazer. Queremos muito a Marta aqui, hein, Marta? Cara, seriam tantas perguntas, né? Imagina tudo que elas não passaram. Passam até hoje, né? Porque a gente sabe que Mal a gente falou comparando isso o judô lá, e né? o futebol feminino, você falou que lutava com os meninos. Exato. Elas jogavam com Né? os meninos. Então, não jogavam. tinha base também. Nenhuma estrutura. Ela tá batendo quase nos 40, acho que se não me engano, Marta com 38. 38. Exatamente. Há 40 anos atrás, a gente tinha proibição do futebol feminino. Né? Por Então, e aí quando a gente fala que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, porque a gente ainda sabe que tem times lá no Brasil que ainda as meninas não são respeitadas, tem assédio moral, tem assédio sexual. Então, assim, ela é um ícone, ela é a nossa maior referência. É uma mulher incrível, vencedora, venceu não ganhou a tanto. melhor história do de mundo. vida, né? Uma rainha, né? Que a gente tem que. Temos tantas rainhas, né, do esporte, mas a Marta eu sou mega fã também. Temos a rainha Fadinha, temos tudo. Temos a rainha Hortência, entendeu? temos muitas rainhas. E se você pudesse falar alguma coisa pra Dani? A gente tá chegando ao final da nossa resenha aqui. É tão boa a resenha, a gente não tem vontade de acabar, mas Só a gente tá no nosso precisa. ponto aqui, a gente tá né, chegando fazer ao o quê? final. Então, o que você falaria pra Dani do passado? A Dani começando, a Dani ainda sonhadora. O que a Dani de hoje, madura, aqui em Paris, 2024, o que você falaria pra ela? Dani, valeu muito a tua perseverança, tua dedicação. Difícil, né? Mas aquela Dani já não é mais a mesma. Hoje eu sou uma outra mulher com muito mais experiência. Talvez teria feito algumas coisas diferentes pela experiência que eu adquiri. Mas, nossa, não me arrependo de nada, de nada. E quero viver muita coisa intensamente. Eu acho que o que eu aprendi daquela menina é ter menos ansiedade e viver o hoje. Que a gente não sabe o dia de amanhã. E tá vivendo esses Jogos Olímpicos em Paris realmente é a realização de um sonho. E ao lado do meu marido, então, é o nosso 5º Jogos Olímpicos juntos, mas de uma forma totalmente diferente e extremamente especial. Olha pra esse emblema aí, ó. O que é representar esse país aí? O coração de fato toca. Ser pioneira de um esporte nesse país Muito e representar orgulho, o nosso né? país. Ser uma atleta olímpica, a Kátia Rubio fez um levantamento, isso acho que em 2016, na época não chegava a 3 mil atletas olímpicos no universo de mais de 200 milhões de habitantes que temos no
nosso Brasil, é um grupo muito seleto. É verdade. Então, ganhar uma medalha olímpica, então, que tem inúmeras mulheres aqui que vão ganhar Por isso várias. que eu falo que a pessoa tá no Olimpo. Que a Rê falou, A acho Rê tá engraçado ali quando você fala Olimpo. Não, então, A assim, gente vai se emocionando A toda gente hora chora nesse todo programa. programa, a gente chorou com a Érica então agora. às vezes eu me Jaque chorou, a cobrava Érica chorou. de você falar chorou assim, todas. poxa, será que faltou a medalha olímpica? Não, não faltou, Dani, tá tudo bem. E eu fui trabalhar isso depois, né? Porque eu Chegou a ter isso, em algum momento eu acho que eu ficava frustrada, se assim. cobrou. Quando eu parei bem resolvida. Eu falei, não, agora eu quero ser mãe e tal. Mas em alguns momentos eu me perguntei, mas poxa, por que não veio a medalha olímpica? Não veio pra mim porque tinha que vir pra Kathleen, que também é uma mulher que tem uma história incrível, maravilhosa. E que eu sou fã e viramos amigas. A gente era adversária, hoje a gente é amiga. Muito generoso você pensar assim também, Então, muito lindo, assim, mas né? não foi fácil também chegar ter essa Maturidade. maturidade. Essa resolução toda. Quando decidiram que a vaga era da Kathleen, eu chorei, desabei, mas eu falei, cara, ela que vai representar o nosso país. Eu contribuí para essa vaga, mas naquela época não tinha YouTube. Eu peguei tudo que eu tinha de vídeos das minhas adversárias e falei, Kathleen, é teu. Eu vou estar aqui torcendo por você. E de coração, de verdade, eu torci muito. Essa sonoridade E é muito fiquei legal, né? muito De uma feliz. sororidade, de um desprendimento, assim. Porque veio. Ela Incrível. precisava dela ali, uma mulher negra, linda, maravilhosa, humilde, que tem uma história de vida incrível, que tem uma mãe maravilhosa, uma avó que faleceu agora recentemente. A gente vai ter que trazer ela aqui, né, meninas? Com certeza. A gente já chama ela Já tá aqui, Dani. convidada, já tá Você convidada. está convocada por Fala Maria, é tá? isso. Convidada não, Traga. convocada. E Mayra Guiar, né? As duas. Também, Ah, por favor. traga. Estamos esperando, Pega meninas. na mão e traz. Vem. Vem mais Mayra com a é a medalha. medalha no Com a pescoço. medalha aqui. Se Deus Com quiser. certeza. É isso. Eu acredito que vai ser a última Olimpíada das duas, né? Acho que vai ser Seria lindo encerramento. fechar com chave de ouro, né? O Baby, né, é a última dele também, e a gente recebeu a esposa dele, né, a Bruna, e ela falou sobre a dificuldade de parar. De você saber que ali é o último momento teu como atleta numa Last dance. E a Olimpíada. vida vai mudar. E assim, né, é difícil, Dani, é muito difícil, né? Olimpíada é o maior espetáculo da terra, do esporte. Não, Quase um vício, né? Não, e é aquilo que eu falei, a gente acha que a gente só sabe fazer aquilo na vida. Então, fazer essa transição de carreira é muito importante. Você se preparar para esse momento com terapia, com uma profissão paralela, né? Hoje, lógico, eles tiveram uma outra estrutura que eu não tive. O meu foi meio que na raça. Fui eu por eu mesma, que eu falei, meu, tem que ter alguma coisa, um plano B. Porque a vida não acaba ali, né? Só que a gente acha que acaba. Então, rola uma depressão, sim. Fui, né, fazer terapia por conta disso, né? Então, é muito importante você ter o apoio. Aí vem a família, né? Que são as pessoas que estão contigo na hora boa e na hora ruim. Porque na hora boa você tá cheio aqui de Isso amigos, aí. vai estar lotado de gente na comemoração. Aqui vai lotar a Casa Brasil, quando encherem de medalhas aqui os atletas, mas na hora que ele vai para casa, ou que aquele que não ganhou a medalha e que talvez sair lesionado daqui e vai precisar de uma fisioterapia, de um tratamento, e vai estar sozinho e ninguém mais vai falar dele naqueles momentos, esse sim precisa da família. Quem vai estar lá com ele é só a família dele. É quem acolhe de verdade. Ai, que Você é delícia. inspiração. Gostoso. Parabéns pela trajetória, Ah, por obrigada, inspirar meninas. e por permanecer no esporte. Acho que a gente precisa de legados. É isso aí. Você é Muito nossa obrigada. coleguinha, né? Muito obrigada, nossa coleguinha. Ó, vamos terminar agora. Tá rolando competição de skate. A Raíssa tá competindo Raíssa. e a gente vai lá ver agora. Muito obrigada. E você que tá aqui com a gente. Curte, compartilha, Fica se ligado, inscreva aqui no curte, canal. compartilha, exatamente. Segue aí no esporte. Faz o você fica com a aviãozinho gente assim, aqui. ó, passa pro coleguinha assim, ó. Obrigada, Dani. Obrigada, meninas. Obrigada. Amei. Beijo. Super Valeu. beijo. Valeu. Vocês são medalha de ouro. Aí. Todas nós.